Queridos amigos e queridas amigas, mais uma vez estamos de volta em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. No dia de hoje, iremos estudar mais um capítulo dessa obra momentosa. Eu me refiro ao capítulo 24, capítulo que o autor espiritual intitula como Humildade. Portanto, é o capítulo que Emmanuel vai abordar essa virtude, por demais conhecida da literatura espírita tradicional, a literatura espírita kardeciana. Afinal, a humildade está num ponto central da moral espírita desenvolvida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lê a obra espírita, o Livro dos Espíritos, a partir da terceira parte, que fala sobre a moral espírita, e sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, verá que a humildade é uma daquelas virtudes essenciais, é a virtude ao lado da caridade por excelência, que resume todas as outras virtudes. A humildade está lá na base do pensamento moral espírita. E, claro, do pensamento moral cristão, já que a moral espírita é a moral cristã. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é resgatar, trazer à tona de maneira esmiuçada, de maneira explicada, de maneira detalhada, a moral cristã. Ou seja, a essência daquilo que Jesus ensinou no seu Evangelho. Portanto, a essência da moral espírita, ou na essência da moral espírita, a humildade figura como uma, se não a protagonista, uma das protagonistas, ao lado da caridade, e a gente vai explicar isso em detalhes. E por consequência, isso faz parte da moral espírita, porque isso só é uma consequência, um reflexo da moral cristã. Que significa dizer que a humildade está na base, na essência da própria moral cristã, e a gente vai aqui examinar nesse sentido. Mas antes disso, é importante fazer aqui algumas reflexões de caráter mais geral, de caráter mais abrangente. Afinal de contas, esse capítulo de Emmanuel, esse capítulo do Pensamento e Vida, eu considero um dos mais importantes capítulos da obra toda. Por quê? Porque ele traz pelo menos dois conceitos importantes para a área de saúde mental, para a área de comportamento, repito, antecedendo o pensamento luminar de Joana de Ângeles. É por essa razão, e não obstante a insistência de alguns, não obstante durante anos os pedidos de muitos, e não obstante também a insistência de terceiros, de a gente gravar a obra de Joana de Ângeles, mas não foi por outra razão que a gente insistiu em primeiro explorar o livro Pensamento e Vida. Porque o livro Pensamento e Vida, se não me falha a memória, na década de 50, se não me falha a memória, ele foi escrito lá por volta de 1958, se não me falha a memória, eu posso depois aqui conferir, mas o livro Pensamento e Vida, ele antecede muitos conceitos que Joana de Ângeles vai abordar em sua obra. E claro que vai ali esmiuçar. É isso mesmo, estou vendo aqui o prefácio é o último trecho da obra, né? Normalmente o autor conclui a obra com o prefácio se escreve depois que a obra está feita. O prefácio, ainda em Pedro Leopoldo, né? Chico psicografou, o prefácio de Emmanuel, que é de 11 de fevereiro de 1958. Portanto, essa obra de 58 antecede muito conteúdos e conceitos que serão desenvolvidos mais tarde por Joana de Ângeles. É claro que Joana de Ângeles vai desenvolver de uma outra forma, vai explorar de maneira aprofundada questões ligadas às ciências psicológicas, que Emmanuel aqui não fala. Ele não utiliza termos psicológicos, por exemplo. Joana vai ingressar num estudo psicológico mais especificado, mais especializado. Mas Emmanuel, em outras palavras, com outros termos, traz elementos comportamentais e psíquicos nessa obra que apontam para aquilo que Joana mais tarde vai trabalhar, vai aprofundar e vai desenvolver na obra dela. O que é super interessante porque a gente vê os mentores, os benfeitores antenados, né, conectados. Porque, de maneira geral, a gente vê as obras mediúnicas versando sobre a moral, sobre os elementos evangélicos,
sobre a moralização do sujeito, que é a essência do pensamento espírita. A gente vai ver também os temas científicos, mas abordagens espíritas que tenham uma dimensão, para além da dimensão moral, da dimensão da reforma íntima, uma dimensão também psicológica, que fala de elementos internos, ou seja, de aspectos interiores, da subjetividade, que fala da singularidade do sujeito, né? Que fala, por exemplo, do que passa por dentro. Porque, por exemplo, você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o quê? Do que é preciso, do que é necessário para eu me moralizar. Humildade, ação, perdão, caridade, posturas morais que dizem respeito a comportamentos, portanto, atitudes exteriores. Quando os benfeitores espirituais passam a abordar não apenas o comportamento de fora, as posturas morais para fora, mas também aquilo que se passa por dentro do sujeito, o que ele pensa, o que ele sente, etc., aí está desenvolvendo o pensamento kardeciano inicial. O pensamento kardeciano inicial concentra-se na moral espírita, que é o quê? Você mudar de postura, independente do que você sente por dentro. Mudando de postura, uma hora você vai se pacificar por dentro fazendo o bem. Fazer o bem, mesmo por dentro não estando bem, vai trazer bem a você no futuro. É mais ou menos simplificadamente o que a moral espírita concentra. Por quê? Porque se a moral espírita esperar que você tenha sentimentos harmonizados para fazer o bem, talvez você passe a encarnação inteira e não consiga. Então a moral espírita foi no ponto. Melhorar-se de fora para dentro. Fazer por fora para internalizar por dentro. As ações positivas que eu insisto, que eu produzo, é no sentido de eu um dia internalizá-las. A virtude do bem, da paz que eu gero, do amor que eu prodigalizo, é uma forma de um dia aquilo me assimilar por osmose e eu também ficar pacificado. Em vez de eu ficar tentando primeiro uma harmonia plena e perfeita, e que talvez não seja possível nesse mundo, para depois fazer alguma coisa. Não, é o fazer que vai me aperfeiçoar. É o fazer que vai me melhorar. É essa a moral espírita. Mas quando os benfeitores começam a tratar de realidades internas, sem se afastar e sem abrir mão, sem trair o propósito, que é se concentrar na moral espírita, no fazer, mas quando os benfeitores também tratam do interno, surge a obra psicológica de Joana de Ângeles. Surge essa obra maravilhosa. E é isso que Emmanuel aborda em Pensamento e Vida. Por isso que eu disse que Pensamento e Vida antecede um pouco Joana de Ângeles, porque ele vai abordar de maneira mais acentuada elementos internos. E por que esse capítulo é tão importante, Flávio? Porque esse capítulo vai falar de uma tensão psíquica. Grave essa expressão. Uma tensão psíquica. E essa tensão psíquica seria responsável por muitas ocorrências nossas a nível psicológico e a nível de saúde e doença. Mas vamos ser fiéis aqui ao nosso roteiro, né? A nossa linha de raciocínio. Humildade. O termo humildade, de maneira geral, vem da palavra humus. A palavra humus, né? Terra, adubo, elementos do solo. Humus tem a ver com aquilo que aduba, com aquilo que prepara o solo. Humus tem a ver com a base que vai dar a árvore. Humildade alude à base, a elementos básicos. A humildade é a base. Sem a base do humus, sem a base do terreno fértil, sem a base do adubo, não existe a árvore. Não existe a planta, não existe a árvore, não existe a semente fica sem fecundar. E os frutos, que é o produto final da árvore, não chega a serem concretizados, né? Porque nem chega lá. Então, qual é a base? Humus, terra. Não é à toa que o Adão foi nascido da terra. Né? Adão foi nascido do humus da terra, do barro da terra. Né? Humus é uma palavra que tem raiz vernácula, raiz semântica, raiz lexicográfica, a humanidade. Então veja, humus, humanidade, tem semelhança. Humus, que dá origem à palavra humildade, também está associada à humanidade.
Então é como se a humildade fosse algo que se referisse à base, aquele elemento básico, a base do quê? Da humanidade. Ou seja, é aquilo mais básico e essencial que me torna humano. Para eu ser humano aqui no sentido não de ser gente, de ser pessoa física, mas de ser humano, de agir com humanidade, para eu conseguir ser humano, humanitário, alguma dose de humildade eu preciso ter. Porque para eu ter empatia com o próximo, para eu conseguir ser altruísta, para eu ter alteridade, expressão que está na moda e que é muito usado, especialmente nas ciências de humanas, né? Ciências sociais, psicológicas, para eu ter alteridade, ou seja, eu ter sensibilidade social, sensibilidade para com o meu próximo, eu tenho que ter algum nível de humildade. Essa é a raiz ali semântica, é isso que está ali na construção das expressões que nós estamos utilizando, especialmente da palavra humildade. Então, a humildade tem a ver com aquele elemento imprescindível para me tornar humano. Eu só tenho empatia com o meu próximo se o meu ego não está tão inchado a ponto de preencher todos os espaços. Quando o meu ego é muito inflado, quando o meu ego é muito espaçoso, eu nem percebo o meu próximo. Eu nem consigo olhar o próximo. Porque a vaidade que me toma conta é uma vaidade tão grande que não há espaço para o outro. Não há espaço nem para a amizade. A amizade verdadeira necessita de eu renunciar um pouco o meu ego para prestar atenção no outro também. E o outro prestar atenção em mim, é claro. Se a minha vaidade é tão espaçosa, não existe espaço para amizade. Não existe espaço para outras pessoas. Não existe espaço para relacionamentos. Para eu me relacionar, eu tenho que abrir mão, pelo menos de uma parte do meu ego, pelo menos de alguma dose do meu ego, para permitir que o outro também exista. E relacionamento é quando eu interajo com o outro. O outro tem que existir. Existir psicologicamente para mim. Né? Eu não posso me relacionar com um amigo imaginário. Até posso, mas não configuro um relacionamento nesse sentido. Relacionamento pressupõe uma comunicação de duas vias e uma comunicação para o qual eu sei com quem eu estou me comunicando e ao mesmo tempo eu tenho a ciência da existência dele. Se eu sou muito vaidoso, eu nem percebo a existência do outro. Vaidade aqui, eu preciso até colocar, já vou até inverter aqui minha linha de raciocínio. Eu ia falar isso lá na frente. Quando a gente fala em vaidade, muita gente acha que a gente está falando da pessoa se pentear, botar maquiagem, fazer cirurgia plástica, melhorar sua autoestima através da aparência, se cuidar. O Espiritismo condena a vaidade. Não é essa vaidade que o Espiritismo condena. É válido que você se arrume. É válido, até respeito para os outros, colocar perfume, tomar banho. É válido que você se preocupe em se apresentar bonita ou bonito, que você se ache bonita ou bonito, porque na sua autoestima você vai ficar também bem com o outro. Se você se sente bem com você mesmo ou você mesma, você vai se sentir melhor também com os outros, tende a se sentir bem com os outros. Não é essa vaidade estética, não é essa vaidade de se gostar de arrumar, não é essa vaidade do rímel, do laque, do blush, do batom, do sapato Luiz XV, Luiz XVI, sei lá. Não é essa vaidade do penteado, do perfume francês, do vestido caro. Não é essa vaidade. Se arrume como você quiser, como você puder. Cuide da sua aparência para você ficar bem com você mesmo e poder ficar bem com os outros. Se preocupem. Dos sintomas psicológicos de depressão é o desleixo. Quando um terapeuta, um psiquiatra recebe um paciente muito deprimido, que ele não está cuidando da higiene, que ele não está cuidando da aparência, que ele está desleixado, inclusive, com o seu próprio vestir e se comportar, é sintoma de depressão e não de humildade.
Então, a vaidade não é essa que estamos falando. A vaidade condenada pelo Espiritismo não é essa vaidade estética. Digamo-lo de uma vez por todas, porque há muita confusão nesse sentido. A vaidade condenada pelo Espiritismo é a vaidade do narcisismo. É a vaidade da ostentação. É a vaidade do exibicionismo. É a vaidade de eu querer ser aplaudido e querer ser o máximo na opinião do outro. Não é eu me sentir o máximo. Eu sempre digo isso. Não é eu me sentir o máximo. É eu querer ser o máximo para os outros. Essa é a vaidade condenável. Então, mas a humildade é uma virtude muito mal compreendida. É uma virtude bastante mal compreendida, porque ela realmente é associada muitas vezes a desleixo. A pessoa é desleixada, a pessoa é mal arrumada. Olha como ela é humilde. Pobreza. Humildade não é pobreza. Tá? Pobreza material que eu estou dizendo, pobreza financeira. Tá? Humildade. Ele mora num barraco, ele vive na rua, ele é mendigo de rua. Olha como ele é humilde. Não. Ele tem uma humildade material. Mas não é essa humildade que a gente está falando aqui. Ele tem uma vida simples do ponto de vista financeiro material, ou até uma vida vulnerável, uma vida de pobreza, de miséria, no caso dos extremos, né? Mas isso não é humildade. Tem mendigo no meio da rua que dorme na rua e quando a gente vai tratar ele, ele é um poço de arrogância. Ele não tem humildade. Ele é mendigo, ele é miserável, ele tem miséria social, sofre da miséria social, mas é um poço de prepotência. Humildade não tem a ver com isso. Humildade não é baixa autoestima. Há pessoas que acham que a humildade é assim, a pessoa se deprecia, a pessoa fala mal de si, a pessoa acha que a pessoa não é um nada, que não vale nada, aí a pessoa é humilde. Não, às vezes é baixa autoestima. Às vezes o indivíduo está com sintoma de humor deprimido, com rebaixamento de humor. Não tem nada a ver com humildade verdadeira. Mas Chico Xavier dizia que ele se achava um sapo. Que ele se achava uma grama, que quando uma grama morre, nasce outra. Primeiro, ele respondeu isso numa entrevista onde todo mundo estava endeusando ele. E era uma forma também de ele sair disso, de ele romper com isso, de ele não se contaminar com isso, e ao mesmo tempo dele dar uma lição ali, dele dar um exemplo. Então a forma como ele utilizou, porque perguntaram a ele, né, como é que todo mundo endeusando ele, idolatrando ele, como é que vai ser quando ele morresse, o que é que aconteceria ao movimento espírita, e ele diz, eu sou que nem grama, quando morre uma, nasce outra. Ou eu sou um sapo com a vela na cabeça, a vela é a mediunidade e o sapo sou eu. Era as metáforas que Chico utilizava para tentar se esquivar da idolatria que tentavam colocar nele. Do lugar que tentavam colocar ele, ele tentava se esquivar, ele tentava evitar isso, inclusive, porque como as pessoas são muito maldosas às vezes, em alguns momentos são até doentes, inclusive se eu não fizesse isso, possivelmente hoje, as pessoas estariam dizendo que Chico gostava de ser endeusado, que ele não falava nada, que ele não dizia coisa nenhuma, que ele até sorria, que ele não dizia nada, que ele deveria estar sendo conivente com aquele endeusamento dele, porque as pessoas são assim, infelizmente. Como ele tinha uma missão mediúnica muito importante, a personalidade dele era uma personalidade muito em foco, ele também fazia isso. E ademais disso, também o temperamento dele. Ele se achava assim. Ele se achava uma grama, se achava um sapo. Ele se acreditava daquela forma. Também tinha a ver com traços de personalidade dele. Agora, eu achar que pra eu ser humilde, eu tenho que imitar Chico, dizendo que eu não valho nada, que eu sou um sapo, que eu sou um rato, que eu sou um saco de supermercado, que eu não valho nada, eu tô em depressão. Eu tô em depressão. Até porque a humildade verdadeira não é uma espécie de imitação. É claro que a gente deve imitar os modelos. Melhor dizendo, os exemplos. O modelo maior é Jesus, o único modelo e guia, né? Mas a gente deve copiar, deve se basear em exemplos, em referências, embora todas elas são falhas. A única que a gente pode imitar cegamente, sem refletir, é Jesus. Porque ele é espírito perfeito, espírito puro. Mas com exceção do Cristo, todos são humanos falhos. Mas há humanos que estão na frente de nós. Chico, por exemplo, é claro que era humano, não era uma criatura perfeita, mas está muito à frente de mim.
Então é claro que ele me serve de exemplo também. Mas claro, todo exemplo precisa ser também refletido. Eu preciso também refletir, eu preciso também pensar, passar pelo crivo da razão, da reflexão. Eu preciso entender que a humildade verdadeira não é eu falar algumas coisas. Olha como seria fácil eu ficar dizendo por aí que eu não valho nada. Ah, eu não valho nada, eu não sou nada, e aí eu sou humilde por isso. Como seria fácil ter humildade assim? Não. Chico não era humilde porque ele dizia que ele era um sapo. Não era isso que fazia dele humilde. Ele era humilde de coração por outras coisas. Dizer que ele era um sapo era só consequência da vibração que ele estava e dos traços de personalidade dele. Porque eu posso ser aplaudido, todo mundo dizer: ah, Flávio, como você é o máximo, você é maravilhoso, você é um santo, você é Kardec reencarnado na Terra, porque a fantasia não tem limite, né? Você é isso, você é aquilo. E eu dizer: ah, não sou nada, eu não valho nada, e por dentro tá adorando aquele aplauso, tá adorando aquele endeusamento. Então, não é assim. Não é só falar algumas coisas que vai me tornar humilde. Né? Às vezes eu não falo nada, a pessoa tá incensando, a pessoa tá aplaudindo, eu não falo nada, mas eu por dentro eu sei que eu não sou aquilo. Eu não preciso ficar discutindo com a pessoa e dizer: não é bem assim, você tá exagerando. Então, sorri, né? Mas não sintoniza com aquilo, não acredita. O problema é que quando alguém em Deus a gente idolatra, aplaude, a gente fica tão sensível que a gente começa a se achar o máximo mesmo, se achar melhor do que todo mundo. Aí que é o problema. Mas, e às vezes a pessoa não tá nem endeusando a gente, só tá elogiando. Elogiar é um estímulo. É válido que a gente elogie, porque também tem isso, viu? No movimento espírita, a gente pode criticar, mas falar bem, se elogiar, tá estimulando a vaidade dele. Ora, se eu elogiei alguém e a pessoa ficou vaidoso, é porque não ficou vaidoso, já era vaidoso. Não foi meu elogio, não foi a palma que eu bati depois da palestra que tornou a pessoa vaidosa. Não foi isso. Então, o elogio também é o nosso estímulo. Gostei, você fez bem, etc. Isso não tem nada a ver com vaidade. E isso também não tem nada a ver com a ausência de humildade, como muitas vezes as pessoas acreditam. Então, não é baixa autoestima, não é exibir defeitos. Pessoas acham que humildade é ficar exibindo feridas. Se eu tenho feridas, eu as trato. Eu trato elas. Eu cuido delas. Eu coloco medicação, coloco um band-aid, coloco um esparadrapo. Eu não fico por aí exibindo minhas feridas na rua. Eu cuido delas. Então as minhas feridas interessam apenas a mim. Assim como minhas virtudes também interessam apenas a mim. Não preciso ficar exibindo nem as feridas nem as virtudes. Porque isso é exibição do ego. Uma eu exibo tradicionalmente através de uma postura mais tradicional narcisista, eu exibo quanto eu sou o máximo, e a outra eu também exibo ego numa falsa humildade. Aquela falsa humildade de ficar exibindo que eu não sou nada, para as pessoas dizerem: olha como ele é humilde. Olha como ele é humilde. Eu me lembro de um caso que foram a Chico falando sobre uma mulher que dizia que ela não era nada, que não se sentia nada, que não merecia nada. E as pessoas do centro diziam: Chico, olha como ela é humilde. E ele disse: meu filho, ela tem muito, muito orgulho de ser humilde. Então imagine, tem muito orgulho de ser humilde. Não é humildade, porque a humildade tecnicamente falando, a doutrina espírita explica, é o contrário do orgulho. O orgulho aqui também é um conceito que tem a ver com essa vaidade que a gente está aqui trabalhando, né? Então, não é exibir defeitos, não é baixa autoestima, não é desleixo. Jesus não andava desleixado, e é o espírito mais evoluído, portanto é o mais humilde de todos. Não era desleixado. Não vivia com roupa furada para dizer que era humilde. Sem escovar dente ou sem tomar banho, porque era humilde. Jesus não funcionava assim. Aliás, a tradição dizia que ele vestia uma roupa inconsútil, ou seja, sem costura. Roupa essa que deveria ter sido feita por sua mãe de presente. Roupas que os reis usavam, as roupas sem costura, inconsútil. Mas não é a roupa que fazia Jesus ser o que ele era. Essa é a questão. Nem uma roupa de príncipe, nem uma roupa de pescador fazia dele ser o que ele era. Não era a roupa que fazia Jesus ser Jesus. Essa é a questão. Era o que ele vivia, era o que ele cultivava por dentro e é o que ele manifestava por fora. Então isso é importante a gente aqui considerar. Humildade não tem a ver com isso. Humildade é muito mal compreendido. É uma virtude sofisticada.
é uma virtude sofisticada, porque nem sempre é fácil entender humildade. A caridade a gente entende mais facilmente, né? A benevolência, a beneficência e outras mais fácil ainda. O que é perdão? A gente entende o que é perdão, né? Genericamente todos nós entendemos. Paciência, o que é paciência, a gente entende. Mas humildade nem sempre é fácil entender. Jesus não deixou de abordar, aliás, como nós dissemos aqui, como ela está na base, humus, é básico, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, ali estava uma lição de humildade. Por que lavar os pés? Porque os pés são a base. O que é que Jesus queria dizer ali? Entre tantas coisas que ele podia dizer, né? E tantas coisas que ele queria dizer naquele episódio, mas uma das coisas que pode ser entendida naquele episódio, que a humildade é a base. Pedro chegou a dizer, Senhor, porque Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Olha o orgulho aí disfarçado. Não, Senhor. Dos apóstolos você lava, mas a mim não. Porque lavar os pés era uma atitude de escravo. Jesus estava tomando uma atitude de escravo, dos escravos da época. E começou a lavar os pés dos apóstolos. E aí quando Pedro diz isso, no fundo ele está indignado por Jesus estar lavando os pés e os apóstolos estarem aceitando. Mas ao mesmo tempo tem um orgulho ali disfarçado. Que é o quê? Os outros apóstolos podem ter os pés lavados, mas eu sou melhor do que eles, eu não. Aí Jesus desmonta Pedro. Jesus vai dizer, Simão, se eu não te lavar os pés, eu não tenho nada contigo. E aí Pedro diz, Senhor, então não me lava apenas os pés, mas me lava o corpo todo. É o temperamento de Pedro. Pedro é assim, né? Intenso. Pedro é assim, de se entregar. Olha o orgulho também. Tem que ser diferente dos apóstolos. Não me lava, diferente. Ou se me lavar, tem que me lavar todo, diferente dos demais. Né? Então, essas coisas, Pedro, ao longo da vida, foi corrigindo, foi melhorando. Mas ali está o traço do líder. Ali estava o temperamento do líder. E por isso que Jesus percebeu esse temperamento. E aí Jesus diz, não, Simão, é necessário os pés. Os pés já são suficientes. O que é que Jesus quis dizer com isso? A humildade é a base. A base que segura todo o corpo. Todo o edifício. Os pés é que seguram o corpo em pé. Ora, a humildade são os pés morais do indivíduo em construção para segurar todo o edifício de virtudes que ele vai depositando além. Todo o corpo moral que ele vai desenvolvendo em musculatura só é possível porque os pés seguram todo o corpo. A humildade é esses pés. O episódio do lava-pés. Jesus não deixou de considerar a humildade. Aliás, como nós dissemos, se caridade e humildade são as duas virtudes por excelência na mensagem espírita, é porque estão presentes no Evangelho. Caridade e humildade são os dois temas que Jesus mais aborda nos seus ensinamentos, particularmente nas suas parábolas. Então, e aliás, Jesus foi tão excepcional que não deixou de abordar a humildade nas suas bem-aventuranças. Os estudiosos sabem do Evangelho que as bem-aventuranças é o resumo, a síntese de toda a mensagem do Cristo. Ali está a mensagem do Cristo sucinta, resumida. Ali está a substância do Novo Testamento. Ali está o coração do Evangelho, como dizia Humberto Roden. Nas bem-aventuranças estão ali concentrar tudo. No Sermão da Montanha, né? Mas nas bem-aventuranças de maneira ainda maior. Cada bem-aventurança é um tema grande do Evangelho. É um tema amplo do Evangelho. É um tema capital do Evangelho. Dentro desse tema há vários subtemas, há várias nuances, mas cada bem-aventurança é um tema importante. É um tema capital, a partir dos quais esse tema se desenvolve os outros temas que não aparecem na bem-aventurança. E uma das bem-aventuranças, uma das 10 bem-aventuranças, porque são 10 bem-aventuranças, né? Interessante, curioso, né? 10 mandamentos, 10 bem-aventuranças. Jesus sobe a montanha, fala as bem-aventuranças. Moisés sobe a montanha e recebe os 10 mandamentos. Olha a alusão. Então, das 10 bem-aventuranças, Jesus escolheu uma bem-aventurança para falar de humildade. Qual a bem-aventurança?
a primeira na ordem cronológica. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é ao acaso? Você acha que isso foi assim, ao acaso, o evangelista que escolheu aquela ordem ali? A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, ou pobres pelo espírito, pobres quanto ao espírito, pobres em espírito, pobres no espírito, tanto faz. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, a primeira bem-aventurança é de humildade. Olha o que estamos falando. Por que a primeira, Flávio? A gente acabou de explicar. Ao longo de todo esse vídeo, a gente está explicando. Porque a primeira bem-aventurança é sobre humildade, porque a humildade é a base que sustenta o resto. Sem humildade, você não ergue o resto. Você não desenvolve o resto. A humildade não é a virtude mais importante, mas é a mais necessária, sem a qual você não conquista as outras. A humildade, só com ela, não me leva para o céu, mas evita eu ir para o inferno. A humildade não me torna santo. Só com humildade eu não me torno santo. Mas impede de eu ser diabólico. A humildade, portanto, é a base. Está na base, está nos pés. Está no terreno fértil, no solo fértil das nossas semeaduras, né, da nossa sementeira, da nossa construção moral. A humildade é aquele fenômeno básico, sem o qual eu não construo nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E as bem-aventuranças vão desenvolvendo assim. Quer ver? A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram ou os que sofrem, porque serão consolados. Mas será que todo mundo que chora, todo mundo que sofre é consolado? Não. Quem é os que choram e que serão consolados? Porque tem o choro de ódio, tem o choro de ambição, tem o choro de querer destruir todo mundo, o choro do ódio. Não. Quem é os que choram que serão consolados? Vai para a primeira bem-aventurança. São os pobres de espírito. Cada bem-aventurança dá espaço à outra. Por isso que a primeira é os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem serão os que choram, que serão consolados? São os primeiros, os pobres de espírito. Primeiro, pobreza de espírito. Depois, choro que será consolado. Resignação diante das provas. Quem são aqueles que choram e que serão consolados? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma bem-aventurança puxa a outra. Você não pode ser pacificador, bem-aventurados os pacificadores, se não tivesse sido antes pacífico. Primeiro, dominar a si mesmo. Ser pacífico, ser não violento, ter autocontrole, para depois ser pacificador, fazer a paz. Por isso que bem-aventurados os pacificadores vem depois. Porque antes é bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Depois, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, uma coisa puxa a outra. Interessante, né? Uma coisa vai guiando a outra. Vai completando a outra. Isso é muito importante. Isso é muito interessante. E a verdade é que o que Jesus quis dizer com pobre de espírito é humilde de espírito. Portanto, repito, não é humildade material. É humildade espiritual, humildade de espírito. Portanto, humildade de coração. Bem-aventurados os humildes de espírito. Não é ser humilde de viver com roupa rasgada, de comer coisa simples, Não é essa humildade, não é pobreza de fora. Eu posso estar coberto de ouro e ser humilde. E eu posso, como eu disse, estar dormindo na rua e ser arrogante. A humildade não é um elemento exterior o qual se vê, o qual se percebe. Humildade é uma condição interna que se manifesta e é percebido pelo comportamento. Humildade de coração. A virtude mais necessária, talvez não a mais importante, mas a mais necessária, porque sem ela não conseguimos
alcançar nenhuma outra virtude. Allan Kardec, como nós aqui comentamos, não deixou de examinar a humildade. E quando, em alguns momentos, ele fala de humildade, ele fala da atitude do indivíduo não ficar cego a ponto de não olhar para as suas próprias imperfeições e se achar melhor do que o outro, e se colocar acima do outro, né? Agir se sobrepondo em relação ao outro. Esse é o problema do orgulho, por exemplo, que ele desenvolve em vários trechos da obra kardeciana. No capítulo sobre caridade, tem um trecho muito interessante que passa despercebido. Nesse capítulo sobre caridade, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, tem um momento que Kardec diz assim: depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a maior de todas as virtudes. Olha só, passa despercebido de muita gente. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a maior de todas as virtudes. Depois, se é depois, é em segundo lugar, então a humildade perante Deus é a primeira das virtudes. Olha Kardec repetindo a tradição das bem-aventuranças. A tradição das bem-aventuranças. E ele vai falar sobre a humildade nesse sentido. A humildade sempre tem a ver, na conceituação de Kardec, na colocação de Kardec, eu vou tentar aqui elastecer para um pensamento que não seja apenas um pensamento religioso, né, no sentido formal, mas assim, Kardec fala, muitas vezes Kardec usa o exemplo da pessoa não humilde, a pessoa que não admite um poder acima dela. Não admite, por exemplo, a presença de Deus, a ideia de Deus, ou seja, uma força que está acima da sua força, que rebaixaria o seu orgulho. Ele chega a dizer isso em vários trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo e da obra da codificação. Que rebaixaria o seu orgulho, admitir uma inteligência acima da sua, uma inteligência suprema, um criador de todas as coisas. Apesar de Kardec estar abordando dessa forma, e apesar de a gente saber que há religiosos que são orgulhosos, há religiosos que acreditam em Deus, mas são orgulhosos, o que Kardec está colocando tem uma essência verdadeira e que está presente na falta de humildade, sim. Mesmo se você acredita em Deus ou acredite num poder criador. O que ele está dizendo é que na humildade, eu aceito que há coisas que estão acima de mim. Tá? Você pode ser até ateu, mas eu aceito que há coisas que estão acima de mim, que transcendem a mim. Transcendem aqui não no sentido apenas religioso, espiritual, tá? Se eu sou materialista, sou ateu, ok. Mas eu aceito que eu não sou a régua do universo, que eu não controlo tudo. A busca pelo controle é falta de humildade. No fundo é falta de humildade. A busca nossa pelo controle é a ausência nossa de humildade. É a falsa ilusão de que eu controlo tudo, de que eu estou dando conta de tudo, que eu gerencio, que eu administro tudo. Não é verdade. Então, elastecendo o conceito kardeciano aqui, mas mantendo a verdade nele, preservando a essência dele, mas falando de uma maneira assim mais abrangente, confirmamos que Allan Kardec tem razão, porque no fundo o que ele está querendo dizer, no fundo a essência do pensamento dele é a seguinte, é que quando eu sou orgulhoso eu me coloco acima. Acima das pessoas, das coisas, das situações. Porque eu meço a partir da minha referência. É o argueiro e a trave no olho que está lá, né? No Evangelho. Então, eu meço as coisas com minha régua. Eu meço as coisas com a minha referência. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Então eu começo porque no fundo eu me acho acima. Eu me coloco acima, não apenas me acho, eu me coloco acima. Se achar, todos nós trazemos imperfeições, em alguns momentos a gente se acha. Mas eu me coloco acima no meu comportamento. Então, reconhecer que eu não tenho os potenciais absolutos de dar conta de tudo,
É reconhecer que há coisas que estão acima de mim. Por isso que quando Kardec analisa o ateísmo e o materialismo, ele vai dizer na obra kardeciana que o ateísmo e o materialismo estimulam o orgulho. É verdade. Sem nenhuma crítica aqui aos materialistas e aos ateus, mas é verdade. É verdade que, de um modo geral, é claro que há ateus e materialistas bons, dedicados, simples, mas, de um modo geral, a filosofia que pressupõe a ideia de que não existe um criador, que não existe uma força maior do que a minha, que não existe algo que está acima das minhas capacidades até de compreensão, estimula a ideia de que eu posso compreender tudo. Eu posso entender tudo. E se eu posso entender tudo, eu posso agir. Se eu ajo de uma forma é porque eu entendo tudo, eu estou agindo certo. Incita o orgulho. Incita a ideia de que eu dou conta de tudo. O ateísmo e o materialismo, enquanto tendência filosófica, estimularia o orgulho, o que não significa dizer que todo ateu, todo materialista é orgulhoso, não é isso. Mas estimularia o orgulho. Favoreceria a vaidade, ao orgulho, ao narcisismo, nesse sentido. Porque, é como diz Dostoiévski em uma das suas obras, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Porque, olha, e Kardec está colocando aqui, ateísmo e materialismo ele trata da mesma forma. Por quê? Se eu acredito em Deus, eu acredito em algo espiritual. Percebe? Porque se eu acredito em Deus, eu acredito numa força que não é material, que criou o universo. Se eu acredito nessa força que não é material, que criou o universo, essa força que não é material e que criou o universo deve ter dado sentido às coisas, não apenas materiais, mas não materiais também. Então, se eu acredito em Deus, eu acredito em algo espiritual. E se eu sou ateu, não acredito em Deus, eu também não acredito em nada espiritual. Não acredito em nada de espírito. Como é que eu vou acreditar que existe um espírito se eu não acredito que há um criador? De onde aquele espírito saiu? De onde é aquela entidade? Para eu acreditar no espírito, eu acredito em Deus. Da mesma forma que se eu acredito no espírito é porque, mesmo que eu não admita isso, no fundo eu acredito em Deus. Então, se eu acredito em alguma manifestação espiritual, eu acredito que aquelas manifestações espirituais foram geradas por algo, tem alguma origem. Então, por isso que ateísmo e materialismo caminham juntos. E Kardec aborda da mesma forma. O ateísmo estimula o orgulho, o materialismo estimula o orgulho, né? E assim por diante. Mas, bom, qual é a abordagem que Emmanuel faz? Agora vamos entrar, porque já temos aqui 40 minutos e ainda não entramos. Qual é a abordagem que Emmanuel faz? Emmanuel dá algumas definições de humildade. Lembremos que a obra Pensamento e Vida é uma cartilha falada, portanto o tema da humildade é um tema importante que aparece. Qual é a definição que Emmanuel dá de humildade? Emmanuel dá a seguinte definição de humildade. Ele diz inicialmente que é uma força divina, depois ele diz que é um reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, depois ele diz que é um atributo de Deus no reino do eu. Olha só, confirmando Allan Kardec, o atributo de Deus no reino do eu. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele está dizendo, já não é o ego quem manda em mim. É algo que está acima do meu ego. O meu eu superior. Ou Jesus. Não venho por mim mesmo, mas venho em nome do meu Pai. Meu Pai que me enviou. Então, atributo de Deus no reino do eu. Olha que bonito. Reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E aí ele vai falando ao longo do livro, ao longo do capítulo, aliás, que a humildade tem várias características e está presente na natureza. Ele diz, inclusive, que a humildade está presente expressando o trono de Deus. Olha que coisa bonita. Né? Ele diz que a humildade, em vários campos da natureza, expressa o trono de Deus. Ou seja, o trono de Deus tem a ver com o poder do Criador. Então ele diz, por exemplo, o sol beija o pântano sem se preocupar com o cheiro fétido do que exala.
Olha que figura bonita, porque humildade não é só estar embaixo, não é, por exemplo, porque muita gente acha que humildade é assim, eu reconheço que alguém é mais inteligente do que eu, e aí eu reconheço isso e paro para ouvi-lo, escutá-lo, e reconheço, dou valor àquilo que ele está falando, eu me dou conta que a pessoa é mais capaz do que eu. Isso é humildade? É. Isso é humildade? É. Mas quando a posição é diferente? Quando sou eu quem tenho mais capacidade do que o outro? Como é que eu sou humilde? Como é que eu ajo de maneira humilde? Porque uma coisa é eu estar assim. Eu reconheço que ele é melhor que eu naquele campo. E aí eu me submeto, eu paro para ouvir, eu paro para escutar. Isso é uma postura de humildade. Claro, nobre, inclusive. Mas quando sou eu mais capaz, como é que eu faço? Então, o sol poderoso beija o pântano, dando uma atitude de humildade, sem se preocupar com a agressão do pântano com seu cheiro. Olha só. E aí ele fala outro exemplo. A flor perfuma o céu sem se preocupar com gratificação. O sol beija o pântano. A flor perfuma o céu. Ele dá dois exemplos. Um que está em cima e que vai até embaixo, numa postura humilde, e outro que está embaixo e que volta-se para cima. Atitude de humildade. Porque se eu estou numa condição melhor, eu olho para baixo, eu tenho que agir de maneira humilde. Mas o que é agir de maneira humilde aí? É negar que eu sou melhor? É fazer de conta que eu não tenho condição? É fazer de conta que eu não sou aquilo? Se você vai para um médico, cirurgião, e você pergunta, doutor, minha cirurgia é grave, é um procedimento grave. Eu queria saber se o senhor tem competência, se o senhor é capaz, se o senhor realmente tem bagagem, tem formação, tem condição de fazer essa cirurgia em mim. Aí o médico vai dizer assim, quem sou eu? Não sou nada, eu não tenho condição não. Eu ter essa capacidade toda? Quem sou eu? Não tenho essa capacidade toda, não. Eu não tenho condição. Você vai fazer? Você vai fazer cirurgia com ele? Você vai dizer, eu vou fazer com ele porque ele é humilde. Vai. Se ele está dizendo que não tem condição, então humildade e a abordagem de Emmanuel toca nisso. A humildade não é você negar suas características. Não é você negar as virtudes que você tem, que você sabe que tem. As conquistas suas. Isso é autoconhecimento. Não é o autoconhecimento não é uma coisa que a gente recomenda pra gente se conhecer, pra gente saber. Autoconhecimento não é só saber dos defeitos. É saber das virtudes também. É reconhecer as virtudes até para poder desenvolver aquilo que eu tenho. Se eu não souber as virtudes que eu tenho, o que é que eu vou desenvolver? Então, eu preciso saber que virtudes eu possuo. Não tem nada demais eu reconhecer que eu faço um bem em alguma coisa. Eu reconheço que faço bem em alguma coisa. Não tem nada demais. Isso não tira a minha humildade. Se eu exibo isso, se eu ostento isso para parecer melhor do que os outros, para humilhar os outros, aí é outra coisa. Mas eu reconhecer internamente que eu tenho aquela virtude, que eu tenho aquela capacidade, o médico cirurgião reconhecer, inclusive para o seu paciente que é capaz, que tem condição, isso não é falta de humildade. Humildade é outra coisa que a gente vai aqui considerar. Deus é o maior de todos e é o mais humilde. Já notaram que Deus é o mais humilde? Por quê? Quem disse isso foi um teólogo. Deus é o mais humilde porque ele é o único que não aparece. Deus é o único que não se manifesta, que não aparece em si mesmo. Deus é o único que se manifesta através da sua obra, da sua criação. Ele nunca aparece. Não dá para Deus ter redes sociais, porque não tem um perfil dele. Não tem uma fotinha dele. Deus é o único que se manifesta de maneira discreta, de maneira que nunca aparece, que não tem uma personalidade. Olha só. Então Deus é o mais humilde de todos. Por isso que é atributo de Deus no reino do eu. O Emmanuel, ele chega a dizer que a humildade é uma virtude pouco conhecida. Olha só o que ele está dizendo. A humildade é uma virtude pouco conhecida. Significa dizer que a gente fala muito, mas a gente conhece pouco de humildade. E aí, o Emmanuel entra naquele momento que eu acho o momento mais importante do capítulo. O momento
onde ele vai falar de enquistamentos emocionais. Ele diz que na falta de humildade e cultivando a ausência de humildade durante um bom tempo, nós vamos criando enquistamentos emocionais. Se você não sabe o que é enquistamento, depois coloque no Google, coloque na internet o que é enquistamento. Procure nódulo. Os enquistamentos na biologia é como se fossem nódulos. Sabe, nódulos? Nódulos físicos que aparecem, nódulos cancerígenos ou não. O nódulo é uma área, uma protuberância, né, que vai gerando ali uma área biológica, por conta de alguma lesão, de alguma alteração, vai gerando uma concentração de material biológico, de pus, por exemplo. De pus. Então, enquistamentos, né? Uma área que tem um nódulo, ou até um tumor, que vai reunindo ali, uma massa de material biológico ruim, negativo, danoso, nocivo, lesivo. Então, por exemplo, pense numa espinha, pense num nódulo, numa ferida que um furúnculo que gera... O furúnculo é um exemplo de um nódulo que gera pus. Né? Ele está dizendo que com falta de humildade a gente vai gerando no nosso sistema emocional, no nosso aparelho psíquico, pus. Pus psíquica, pus emocional. E com o tempo, olha o que ele diz, com o tempo produz-se em nosso comportamento uma tensão psíquica. Uma tensão psíquica. E essa tensão psíquica, esse é o momento importante do capítulo, essa tensão psíquica é básico, é fundamental para a grande maioria de quadros orgânicos e mentais de desarranjos. Quadros de saúde grave. E quadros de saúde leve também. Olha o que ele diz. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma sem humildade acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então ele está dizendo aqui que muitos quadros de desequilíbrio orgânico, muitos problemas físicos e psíquicos têm por base, têm por causa inicial, por fenômeno básico, a base é a questão da falta de humildade, da ausência de humildade. Né? Então, veja que coisa interessante aí a gente examinar nesse capítulo. Uma tensão psíquica que gera quadros dessa natureza. Quadros físicos e quadros emocionais. Então a gente vê, por exemplo, problemas aqui no eixo gastrointestinal, né? Síndrome do intestino irritável, úlcera gástrica, gastrite, até mais tarde evoluindo para cânceres. Tensões, né? Infarto. Quantas tensões que geram infarto? Dores de cabeça, tensão neuroesquelética muscular. Então, as questões aqui de coluna, as questões do lombar, cervical, que retrai, que tensionam, né? E que às vezes tem como base uma tensão psíquica que gera isso. E qual é a causa da tensão psíquica? É isso que a Amanda está dizendo. Essa tensão psíquica é identificada pela psicanálise e pela psicologia. A psicologia e a psicanálise detectam essa tensão. Mas o que está atrás dessa tensão? Falta de humildade. O que a Amanda está dizendo é o seguinte, quando falta humildade, quando não se tem humildade, essa tensão aparece. Essa tensão é a ausência de humildade. Então, a causa de muitos problemas, a psicossomática fala isso, né? Quantos problemas físicos que começaram com, questões psíquicas. A rigor, e a gente vai examinar isso mais tarde, num capítulo sobre enfermidades, a rigor, não há quadros de doença que não tenham alguma contribuição mental. Alguma contribuição psíquica. Então,
Nesse sentido, o que Emmanuel está dizendo é o seguinte: a tensão psíquica é identificada pela psicologia e pela psiquiatria. O que Emmanuel está falando é o seguinte: eu estou dizendo a vocês que o que causa essa tensão é falta de humildade. Então, meus amigos, já caminhando para o encerramento, Emmanuel vai dizer: humildade não é servidão, não é servidão, não é ficar bajulando alguém, se inferiorizando diante de alguém. Isso não é humildade. Humildade é liberdade interior. É isso que ele vai dizer que é humildade. Humildade é liberdade interior. Liberdade interior. Olha só que coisa bonita. Humildade é ter clareza sobre si, ter autoconsciência e autoconhecimento. Veja, o que Kardec fala? O orgulho cega. Ele diz isso várias vezes, né? Que o orgulho cega o indivíduo. Caridade e humildade, as virtudes. Orgulho e egoísmo, o defeito. Eu até refletindo, aqui é uma opinião pessoal, eu percebo que o egoísmo, que é a chave de tudo, e por que a chave de tudo? Porque Kardec se concentra no comportamento, e o comportamento é o egoísmo. Reter, agir só para si, agir só em busca dos próprios desejos e satisfações. Mas qual é o sentimento que está por detrás do egoísmo? O orgulho. Kardec diz isso. Kardec diz: o egoísmo está centrado, está fundamentado em quê? Na ideia de superioridade do meu ego. Na importância demasiada que eu dou ao meu ego, à minha personalidade em relação ao outro. Quando eu dou importância maior a mim do que o outro, orgulho, como é que eu me comporto? Egoísmo. Por isso que orgulho e egoísmo são lados de uma mesma moeda. Humildade e caridade também. Não dá para ser caridoso. Se eu sou caridoso, verdadeiramente, é porque eu estou sendo humilde. Não dá para ser caridoso e orgulhoso ao mesmo tempo. Se eu estou agindo na caridade e eu sou orgulhoso, eu não estou sendo caridoso. É essa a questão. Da mesma forma, se eu sou humilde, mas eu sou egoísta, eu não estou sendo humilde. Porque a humildade verdadeira, quando eu sou humilde verdadeiramente, eu me torno caridoso de maneira natural. É uma consequência. É reflexo. E da mesma forma, voltando, repetindo o mesmo conceito, da mesma forma, se eu sou caridoso é porque eu estou sendo humilde. Que eu estou considerando o outro. Talvez seja difícil para algumas pessoas entenderem, mas eu estou dizendo aqui que não dá para ser caridoso e orgulhoso. Se eu estou sendo caridoso, eu estou sendo humilde. Agora, se eu estou sendo caridoso e eu sou orgulhoso ao mesmo tempo, é porque aquela caridade não é caridade. Olha só. Então, isso é super importante a gente refletir aqui, porque se orgulho e egoísmo são lados da mesma moeda, caridade e humildade são lados da mesma moeda. Agora, é claro que tem níveis. Todos nós somos orgulhosos, todos nós temos algum nível de egoísmo, um nível maior ou menor, mas à medida que eu exercito a caridade, eu estou exercitando a humildade. E quando eu estou exercitando a humildade, eu também estou trabalhando em prol da caridade. Então, caridade é liberdade interior. Emmanuel chama a falta de humildade de negação. Olha o que cega. Negação é o que psicologicamente? Quando eu nego alguma coisa, eu estou cego para aquela coisa. Eu fecho os olhos para aquela coisa. Humildade verdadeira, repito, não é eu desconsiderar os meus valores. Não é fazer de conta que eu não tenho as virtudes que eu tenho. Não é negar que eu tenho as virtudes. Não é negar que eu tenho condição disso ou daquilo, que eu tenho condição de fazer uma coisa boa, que eu tenho determinadas características. Não, isso não é humildade verdadeiramente. É o saber das minhas virtudes, dos meus defeitos, conhecer o que eu posso fazer bem, conhecer aquilo que eu posso realizar bem. O pianista senta e vai dizer: quem sou eu? Eu não sei tocar piano, eu não toco bem. Não, ele sabe que sabe tocar. Ele sabe que pode tocar bem. Então ele senta, ele toca. Mas ele toca sabendo que pode tocar melhor. Isso é humildade. O pianista, ele senta, ele sabe que está tocando bem, mas ele sabe que pode tocar melhor. Ele sabe que sempre pode melhorar. É o que Sócrates... Aquele só sei de nada, que nada sei que Sócrates falou, que Sócrates não falou isso, né? Não é bem assim. Mas Sócrates falava que tinha a ciência da própria ignorância. O que é que ele estava querendo dizer com isso? E por isso ele era o mais sábio? Por que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que o sábio, quanto mais ele sabe das coisas, ele percebe o quanto ele não sabe. Quanta coisa eu não sei comparado com o que eu sei.
Você pode ser um doutor em física nuclear, mas você não sabe música, biologia, psicologia, psiquiatria, ciências sociais, epistemologia. Você sabe muito de uma área, mas quantas áreas você não sabe? A quantidade de coisas que você não sabe é muito maior do que aquilo que você sabe. Então é isso que significa humildade. Humildade significa o seguinte: eu posso saber muito, mas comparado com aquilo que eu não sei, só sei que nada sei. Sócrates não falou só sei que nada sei, ele falou de uma outra forma, mas se ventila, né, se propaga dessa forma, e é verdade. Porque humildade tem a ver com isso. Humildade não tem a ver com eu desconsiderar que eu sei muito bem uma coisa. Mas falta de humildade, sabe o que é orgulho? É eu dizer assim, eu já sei tudo, não aprendo mais nada. Já sei de tudo. Não preciso aprender mais nada porque eu já sei de tudo. Isso que é falta de humildade. Eu posso até saber muito, eu posso até reconhecer que eu sei muito, mas eu sempre posso aprender mais. Eu sempre posso melhorar. Essa é a ideia da humildade. Humildade também tem a ver com referência, tá? Perguntaram a Chico Xavier, Chico, como é que Emmanuel se coloca diante de Ismael, o guia do Brasil, nas reuniões para decidir coisas sobre o Brasil? E Chico respondeu, de joelhos. Como é que Emmanuel se posiciona diante de Ismael nas reuniões do Brasil de joelhos? Emmanuel evoluído? Mas se for comparar com Ismael, referindo-se a Ismael, então você pode até ser um grande jogador de futebol, mas você está se comparando com quem? Com coleguinha ou com Garrincha, com Pelé? Com jogadores super eficientes? Então, Humberto de Campos desencarnou, chegou no mundo espiritual e disse... Melhor, quando ele estava encarnado, né, ele viu Chico psicografando Augusto dos Anjos e assim por diante, né? Aí ele até fazia ironia, olha para isso. Eu achei que esses escritores estavam mortos e eu não tinha concorrência, eles voltaram através de Chico Xavier para escrever. Quando ele desencarna, ele vê. Ele encontra. Então ele era um grande escritor na Terra, mas quando ele desencarnou, ele encontrou quem? Castro Alves, Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Machado de Assis. Ele era bom, mas quando se compara com outros, é tão bom quanto. Então com quem é que você se compara? Humildade tem a ver com referência. Mas, sobretudo, eu insisto nisso. Humildade não é eu saber que eu posso fazer uma coisa boa. Eu reconhecer uma virtude minha. Humildade para eu ser humilde, eu não preciso deixar de reconhecer isso. Mas eu preciso sempre achar que posso aprender mais. Para eu ser humilde, eu sempre tenho que ter consciência de que eu posso melhorar. De que eu posso ser muito bom em uma coisa, mas eu posso melhorar. Eu posso melhorar ainda mais. Esse é o segredo da humildade. Não é negar o que sabe, é saber que pode saber mais. É saber aquilo que não sabe e que pode aprender. Eu concluo com a frase de Emmanuel que diz assim: refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Olha só que bonito. Então, Jesus deu exemplo na manjedoura quando nasceu de maneira simples, vindo a esse mundo, e também quando saiu desse mundo, ele também deu exemplo de humildade. Humildade na vinda, no nascimento, e humildade na morte, simbolizado na manjedoura de um lado, na cruz do outro. O que Emmanuel está dizendo é que cruz e manjedoura se ligam, se interligam através do laço da humildade. É isso, meus amigos. Esse é o capítulo 24, capítulo de Pensamento e Vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu considero esse um dos mais importantes capítulos de toda a obra. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.